Eu queria voltar um pouquinho só, mais no início da sua história. Eu queria tentar dissecar, explorar bem a questão da abdução alienígena, tá? Então, vamos tentar fazer uma cronologia, né, e tentar entender certinho exatamente como aconteceu, tentar conseguir os detalhes, assim, né, de todo esse processo, do que você vivenciou. Quando que foi a primeira abdução que você entende que aconteceu? 3 dias depois de eu ver o Gasparzinho. Tá, Com 5 anos. Primeiro ET, eu tinha quase 6 anos. O primeiro ET, hoje, você fazendo estudo de casos de abdução, eles usam muito o imaginário infantil para a criança não estabelecer um receio. Você quebra a resistência da criança. Então, a gente atende uma menina de 7 anos na casa do Consolador, que era louca pelo querido pônei rosa. E eles apareciam como se fosse o querido pônei rosa, e ela seguiu o querido pônei para dentro da nave. Eles usam o imaginário infantil. Como eu gostava do Gasparzinho, porque eu gostava mesmo, ele veio como Gasparzinho. Ele podia vir como super-homem. Só que eu não curtia o super-homem. Nem conhecia o super-homem. Eu gostava do Gasparzinho, tá? 3 dias exatamente depois do Gasparzinho foi a primeira vez que eles me levaram. E como foi exatamente isso? Você lembra de estar acordada, dormindo? Eu estava dormindo. Tá. Quando eu acordei com alguém, era uma mão gelada, uma pele escamosa, né? Como sabe pele de golfinho? Você já tocou um golfinho? Não. É uma pele fria, né? Uma pele mais fria e lisa, muito lisa, né? Eu senti isso pegando na minha mão. Eu acordei com essa sensação, 3 dedos tocando na minha mão. Eu era pequena e eu era menor que ele, né? Ele tem, normalmente os greys têm 1,20 m, 1,30 m, não varia muito a altura deles. Quando eu olhei para ele, eu não estabeleci resistência. Provavelmente por alguma indução hipnótica que ele fez, porque eles fazem isso com facilidade. Então, ele me puxou da cama, eu desci da minha cama, eu dormia no quarto da minha tia Iracema, que foi quem me criou. Eu bati o joelho na cama dela e olhei para ver se ela ia acordar. Ela não acordou. Porque eles fazem isso, né? Quem está acompanhando o objeto da abdução, normalmente é sedado, é desdobrado e está longe, justamente para não estabelecer nenhum problema de resistência ou de luta, porque não interessa para eles nenhum tipo de violência, realmente não. Aí eles eram 3, né? O primeiro, chama Zilok, esse primeiro, depois eu fiquei sabendo o nome dele. Zilok. Zilok. Tá. Aí a gente foi para a nave. Tá. Eu entrei naquele raio de luz. Eu me senti puxada pelo estômago. A primeira coisa que eu senti foi falta de ar e náusea. E tontura. Tá, mas aí, então, vamos entender. Ele colocou, foram 3 dedos na sua mão. Ele pegou minha mão. Eles têm 4 dedos. Ele pegou minha mão. Com 3. Com 3, Tá, aí vocês foram andando pela casa? Sim, pelo meu corredor. Meu quarto ficava no fundo do corredor. Tá. Ele me puxou pela mão, aí que eu vi que tinha 2 no corredor esperando. Nós fomos até esses 2, fomos os 4 juntos para esse raio. E esse raio... sumiu, desapareceu. Eu dei conta de onde eu estava quando eu estava já dentro de uma nave pequena. E aí, quando você saiu da cama e você viu mais 2 figuras no corredor. No corredor. Você sentiu o quê naquela... Nada, isso que eu estou te falando, ele devia estar com alguma indução hipnótica, porque era como se eu tivesse com sono. Entendeu? Tipo meio grog. Grog, assim. Eu não tinha medo, eu não tive medo deles. É como se eu tivesse anestesiada mesmo. Ele me pegou pela mão, vamos lá, eu não pensei. Quer dizer, eu não lembro hoje de ter tido qualquer tipo de raciocínio naquela época. Tá. O primeiro raciocínio que eu tive, quando eu vi o ambiente circular que eu estava e os 3 numa mesa, foi que eu olhei para a escotilha e vi a Terra se afastando. Foi aí que eu vi onde eu estava. Aí me deu medo. Mas também passou logo, você deu o medo rápido, quer dizer, existia uma indução hipnótica realmente importante ali. Tá, então vamos lá, continuar. Então foi do corredor, aí teve um lapso temporal, eu me vi já numa nave pequena. Então pulou, sei lá, você saltou no tempo. Eu acho que foi rápido, porque deve ter sido algum tipo de beam up, sabe? Aquele você ser levado de um lugar para outro. Tipo um teleporte. Um teletransporte. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Realmente não sei te dar com detalhes, porque eu não lembro, né? Mas quando eu voltei a ter uma noção de tempo e espaço, eu já estava numa nave pequena. Essa nave pequena entrou numa nave maior. Isso eu lembro bem, da nave entrando numa nave maior, né? Como se tivesse uma cortina, porque você via que você passava através de alguma coisa. Então não despressurizava aquele espaço grande, você entrava num deck mesmo. Aí a gente saiu e o mesmo ET, o Zilo, que me pegou pela mão de novo, e a gente começou a andar pelo corredor. E eu de pijama, estava com meu pijaminha. Da nave? Da nave, de uma nave grande, aí já era uma nave grande.
Então você saiu dessa menor, que te transportou, te trouxe da Terra até o espaço. Isso. Levou para uma nave mãe. Isso. Aí tinha tipo um deck de aterrissagem, que era uma cortina. Não sei te dizer se era uma nave mãe, mas era uma nave grande. A primeira era uma nave pequena. O formato dela, você lembra alguma coisa? Não, porque eu nunca vi ela por fora, eu sempre vi ela de dentro. Eu não sei te falar. Né? Eu não sei te dizer, porque eu não tinha acesso a todos os lugares. Eu tinha aquele corredorzinho, era um corredor largo que ia do deck até esse espaço onde havia essa mesa de exames. E daí o Sarah ia daquilo e voltava para o deck. Né? Então eu não sei te falar a forma. Tá, e aí quando você chegou nessa nave maior, era tipo um hangar, era um espaço amplo? Era um espaço amplo, que tinha outras naves pequenas, né? A gente desceu da nave, tinha 3 degraus, a gente desceu da nave, e aí tinha uma rampa, a gente foi por essa rampa, viramos à direita e já estávamos nesse corredor. Da nave maior? Na nave maior. E aí você foi conduzido até uma sala de... Isso, uma parede abriu, quando ele fez com a mão, ele passou a mão na frente da parede, a parede abriu. Dentro dessa sala tinha uma mesa de exames, como se fosse uma mesa de cirurgia. Em cima tinha um foco, como se fosse um foco de cirurgia. Eu não me lembro como eu fui parar nessa mesa, mas nessa mesa eu só conseguia mover meus olhos. E nesse trajeto entre a nave que você desceu, você falou, então eram 3 degraus e uma rampa, você via que existia uma vida acontecendo ali. Tinham outras... Não, eu só vi o Zilok. Eu só via esse ET. Não estava totalmente habitado o espaço Não, ali. eu não vi ninguém, só o Zilok mesmo, que me segurava pela mão. Mas você viu que tinha outras naves estacionadas? Tinha mais naves estacionadas, mas eu só vi o Zilok, não vi mais outros. Quando eu dei acordo que eu estava na mesa, aí estavam os 3 de novo, e esses 3 é que fizeram os testes em mim. E você sabe quais foram esses testes? Eles enfiaram um aparelho no meu ouvido que parecia um metal líquido, porque à medida em que ele enfiava no meu ouvido, aquele metal se expandia. Né? É desconfortável. Quando pegou o tímpano foi muito desconfortável. Enfiaram uma escopia no meu nariz, né? Não sei até onde foi, porque eu não conseguia me mover, mas você sentiu o aparelho passando. Depois meteram uma agulha na minha jugular, tiraram sangue. Aí passaram um aparelho, sei lá, tipo ultrassom para ver meus órgãos abdominais e pélvicos, né? Você sentiu alguma dor? Quando eu comecei a sentir dor que eles enfiaram a agulha na minha jugular, eu senti muito medo. Foi quando apareceu esse ser adâmico, bem alto, bem sereno. Ele tocou a minha testa e por telepatia, ele me passou, né? Fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. O que é um ser adâmico? Nós somos adâmicos, a nossa espécie. Porque o que é um ser humanoide? Cabeça, tronco e membros, na posição ereta. Isso é um ser humanoide. Você tem várias espécies nesta galáxia, porque o que eu conheço é esta galáxia. A espécie mais frequente é o tipo humano da Terra, que é chamado de Adam Kadmon. Né? São os adâmicos. Tem reptilianos, que são seres répteis mesmo, que você vê. Tem insetoides, que são muito frequentes. Tem os zeta-reticulianos, como o grey, que é pequenininho, mas tem outros que são altos. Tem felinos, né? E talvez outras espécies que os aquilinos, está muito frequente agora você vê os que são meio pássaros, tem cabeça, tem pena, né? São super diferentes. São as espécies mais frequentes, é o adâmico, o reptiliano, o insetoide e o reticuliano. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Então você estava lá na mesa de cirurgia com 3 greys clássicos, né, que a gente pode considerar. Sim. Então, magros, pele acinzentada, olhos negros, sem nariz. Isso. Eles não se comunicaram com você em momento algum? Em momento algum. Em momento algum. Não houve uma única tentativa de comunicação. Eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer. O primeiro, Zilok, né, quando ele olhou direto no meu olho, né, foi nesse olho meu aqui. Eu vi como se fosse filme, flashes, provavelmente de encarnações anteriores minhas. Ele fez um scan, né? Porque eles fazem muito isso. Eu tenho uma deficiência nesse olho. Eu tenho 60% de olho só no olho direito, 60% de visão só no olho direito. Não estou dizendo que é culpa deles, de jeito nenhum. Mas foi o olho que ele usou para fazer esse scanner. Eu estou vendo, parece que tem uma diferença de cor nos seus olhos. Tem Às isso? vezes Tem um mais tem. azul e um mais Às verde? Às vezes tem. Você está enxergando isso ou não? Acho que é a luz, eu né? Eu acho que é a iluminação. cego, eu acho que Pode não ser. enxergo, não. Eu nunca vi isso, mas meu olho muda de cor como qualquer olho claro. Não tem personalidade, né? Ele muda de cor.
Tá, Caramba. então tá bom. Então, beleza. Então começaram a furar, colocaram uma Agulha. Tirar na sangue jugular. da minha jugular. É. E aí, nesse momento, apareceu um ser adâmico. Sim, eu fiquei muito assustada. Eu não sou de chorar, nunca fui, nem quando era criança. Mas você não estava amarrada a nada? Nada, cara, nada. Paralisada. Eu estava paralisada, nada me segurava, eu só conseguia mover meus olhos. Mas aí, provavelmente, meu coração disparou, minha respiração ficou muito rápida, aí veio esse outro ser que me induziu um sono profundo. Eu só fui acordar no dia seguinte na minha cama. E ele era quase um humano? É humano, só que alto. Um humano alto, muito alto. E o cabelo normal, tudo igual no nariz? Então, pele? ele tinha como se fosse um turbante, eu não vi cabelo nele, né? Eu lembro do turbante verde, é o que eu lembro dele, é o turbante verde. E os olhos verdes também, é o que eu me lembro dele. E nessa hora você ficou morrendo de medo que você achou que você ia morrer. Não, fiquei com medo quando ele meteu a agulha, que doeu pra caramba, a agulha doeu mesmo. O do ouvido, quando encostou aquele negócio no meu tímpano, eu senti muito desconforto. Entendeu? Mas quando ele enfiou a agulha na minha jugular, aí doeu mesmo, aí eu entrei em pânico. Tá, então, ok, aconteceu isso, ele falou com você, fique tranquila, ele tirou sua Somos dor. seus amigos, não lhe faremos mal. Aí, Eu dormi. dormiu e acordou de volta Na sua minha cama no dia seguinte, com três pintas vermelhas no meu abdômen. daquela máquina. Provavelmente, sim. Quando eles devem ter feito algum estudo de óvulo, alguma coisa assim. Porque estava exatamente em cima do meu ovário direito. Então, deixa eu só fazer uma micro intervenção aqui, ó. Eu vi que a galera tá mandando superchat, a gente vai ler, mas como o papo tá bom, a gente vai deixar rolar. Se vocês quiserem mandar, a gente pega um tempinho no final e lê a pergunta de vocês. Isso aí. Tá, então essa foi o primeiro caso de abdução. Sim, foi o primeiro. E Tá. aí eu passei para a nave, ou em corpo físico, raramente. Eu ia uma vez por ano, no máximo 2 em corpo físico para a nave. A maior parte das vezes que eles vinham me buscar, eu ia em projeção astral. É só perispírito. Aí era super legal, porque aí não tinha agulha, não tinha mesa, não tinha nada. O que eles faziam com a gente, assim, quando eu entrava, né, era como se fosse uma nave também, mas iam outras crianças humanas. Eu lembro até de um caso, eu tinha acho que 8 anos, que uma das meninas estava berrando que nem louca, né? E eu queria que ela calasse a boca para eles não olharem na nossa direção. A vontade era de bater naquela menina. Ela era maior que eu. Aí eles levaram a gente numa sala e tinha crianças que não eram humanas, né? Eles eram bem híbridos, bem diferentes. E ele falava pra gente, né? Brinquem. Eu falei, cara, não tem nada pra gente brincar aqui, não tem nem um banquinho pra gente sentar. Numa outra vez que nós fomos o mesmo grupo de crianças humanas, estava cheio de brinquedo a sala. Então eles captaram o que falta para as crianças brincarem. Eles queriam muito que a gente interagisse com essas crianças híbridas. Era muito importante para eles que as crianças híbridas aprendessem a brincar como as humanas, interagissem com as humanas. Né? E o que eles fizeram, principalmente depois dos meus 10 anos, eles mostravam vários eventos graves para o planeta Terra, e eles diziam que a gente tinha que amar a Terra, tinha que proteger a Terra, que todos, minerais, vegetais, animais, luminais, éramos todos irmãos, que éramos manifestações da fonte criadora, que é como eles chamam Deus, né? Eles ensinavam a gente a trabalhar em conjunto, a resiliência, despertavam muito na gente a necessidade da gente ter ideais. Isso aí era contínuo. Quando eu ia em corpo físico era horroroso, porque significava agulha, significava testes, né? chipagem. Eles tinham um negócio horrível que ele me colocava, né, numa projeção holográfica, numa situação que se repetia. Eu era atraiçoada e alguém vinha para me matar. Eita. Qual era a minha reação? Isso desde criança, isso foi até 30 anos eles faziam isso. Aí eles pegavam sangue para ver a produção dos meus neurotransmissores, se os meus mudava ao longo do tempo com o aprendizado da vida, se eu tinha aprendido alguma coisa, se a maturidade trazia mudança em qual neurotransmissor meu cérebro produzia naquela situação, se a quantidade era a mesma, se a qualidade quântica era a mesma. Mas aí eles já me explicavam por que eles estavam fazendo aquilo. Né? Depois que eu me formei na faculdade, eles passaram a compartilhar comigo o porquê das experiências. Então os abduzidos não são só abduzidos para levar óvulo e espermatozoide, isso é um reducionismo. Para eles é muito importante entender por que nós somos tão reativos como nós somos. A gente sabe que a gente tem 10% ou menos de consciência. Né? No meu caso, eu já não lembro o que eu comi no café da manhã. Meu cérebro, eu tenho pensamento acelerado, já não lembro mais o que eu comi no café da manhã.
Mas o nosso tempo de resposta emocional é muito curto, porque a nossa resposta emocional vem desses 90% que são o nosso inconsciente. Você tem ali, no máximo, 5% do seu passado e o resto é o seu potencial evolutivo. Mas como a gente tem um tempo de resposta muito curto, que é de 100 a 500 milésimos de segundo, você vai na amígdala, no hipocampo, né, para pegar a memória emocional, o frontal, que é o freio estratégico e ético, não tem tempo de impedir você de tomar uma atitude repetitiva. E você vai num reflexo condicionado. É aquilo que você vem fazendo milenarmente. Quando você entende que aquela reação não é para você útil a nível evolutivo, é quando você faz seu salto quântico. Quando você evolui. Quando você sai do nível que você está e passa para um nível melhorzinho. Essa formação do nosso sistema límbico, que é o computador que a gente tem no centro do cérebro, né, emocional, na humanidade é de 100 a 500 milésimos de segundo, então é muito curto. E isso atrai espíritos que são superficiais, hiperreativos, emocionais, imaturos, nós. Por isso que para que a Terra possa caminhar para um padrão vibratório melhor, que é o futuro, que é a nova Terra, um mundo de regeneração, saindo dessa loucura que a gente vive, que é o planeta de expiação e provas, você precisa ter seres mais equilibrados, menos emocionais, menos reativos, mais maduros. E para isso o corpo físico geneticamente tem que estar gabaritado a absorver essa energia melhor. Então os estudos que eles faziam é para criar um híbrido que tem um tempo de resposta maior de 500 milésimos de segundo, dando tempo para o frontal exercer o freio ético e o freio estratégico. Então, a maior parte das pesquisas com os abduzidos é a respeito dessa reatividade emocional. É neuroquímica, estudam neurotransmissores, estudam hormônios, estudam memória celular, porque é isso que mais importa para a formação do híbrido.